partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Quarta-feira, dia de educação aqui no nosso cafezinho. E hoje a gente vai falar sobre algo que transforma destinos, formação, constância e liderança. Estamos no mês da mulher e falar de educação é também falar de oportunidades, preparo e protagonismo, porque liderança não nasce pronta, ela é construída e quase sempre começa com estudo, trabalho e persistência. E para abrir a nossa conversa de hoje, eu trago uma frase que conversa muito com a trajetória da nossa convidada. Disse Immanuel Kant: o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Evoluir nos define, Sicredi é ter com quem contar, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, Tenondé Parque Hotel, Viver as Missões começa por aqui, e Ikigai Sushi Bar, experiência gastronômica e alta coquetelaria, começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E para essa conversa sobre educação e liderança feminina, eu recebo hoje a Catiúcia Daiane dos Reis, natural aqui de Eugênio de Castro, com uma trajetória construída dentro do cooperativismo desde 2004, se tornou a primeira mulher na alta gestão da Sicredi União Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Catiúcia, é uma alegria te receber aqui, eu estou empolgadíssima com a nossa conversa, tenho certeza que vai ser sensacional para mim e para quem nos ouve. Quero começar te parabenizando, porque assim, quando eu comecei a ler a tua história para montar o nosso roteiro, eu me vi muito assim, né? É inevitável que as mulheres não se emocionem quando veem outras assim despontando, né? É tão legal quando a gente vê outra. E quando veio o teu nome lá e todo o material para eu poder fazer o nosso roteiro no mês da mulher e no dia da educação, eu não tive dúvida que ia ser rica a nossa conversa, né? Eu tenho certeza que todas as mulheres, os homens também, mas todas as mulheres que vão nos escutar vão se sentir tão inspiradas quando eu me senti, né, para montar lá o que a gente ia conversar hoje. Então, muito obrigada por ter vindo, obrigada pela presença, né? Tenho certeza que vai ser uma baita de uma conversa hoje. Que bom. Primeiro, boa tarde aos nossos ouvintes, né, para quem nos assiste também. Aqui da Rádio Novos Horizontes, Santo Ângelo e região, né? Ao chegar aqui, eu falei, né, que meu pezinho é vermelho, eu sou aqui de Eugênio de Castro, então estou muito feliz e fico lisonjeada quando você fala, assim, da inspiração, porque no dia a dia a gente vai vivendo a vida e não vai percebendo que algumas coisas que a gente faz podem até impactar outras pessoas, inspirar outras pessoas. Então, acho que é oportuno o nosso bate-papo, porque a gente vai tirando essas fichinhas, né? Sim. E falando um pouquinho sobre educação. E você falou, minha trajetória começa em 2004, né? E quando você falou que a educação transforma, né, as pessoas, para mim isso faz total sentido, porque eu venho de um município do interior, aqui o pessoal conhece aqui, né? É uma cidade super pequena, de pais que tiveram dificuldade de acesso à educação, mas que na educação deles, só o que eles falavam, o que a gente consegue alcançar para vocês é a educação. Então, eu venho desse lugar. E, por outro lado, a gente que estuda em escola pública, eu estudei todo o meu ensino fundamental, médio, numa escola pública lá de Eugênio de Castro, estudei à noite para poder trabalhar de dia. A gente conta com uma outra ajuda de educação, que no interior ela se confunde com a educação até de casa, que é dos professores. Sim. Então, toda vez que a gente consegue enaltecer essa profissão, para mim também é muito valoroso. E aí, na minha trajetória, em 2004, eu entro numa organização, numa empresa, numa cooperativa, que ao conhecer a história dela, o fundador dela é um jesuíta, e um dos pilares da educação jesuíta é a educação. É uma pauta importante e relevante, que aqui a gente não está falando de religião, né? Mas, sim. Mas traduzindo assim as construções da minha vida dentro desse tema, né? Para mim ele faz total sentido. Então, para mim é uma alegria quando você diz que está empolgada. Eu estou emocionada, acho que essa é a minha palavra. Que legal, que legal. E aí, falando já, então, quando a tua trajetória começa, né, 20 anos, a gente está falando para fechar, vai fazer 21, né? Isso. Como tu falaste, mas 20 anos já de trajetória, né? Começou lá cursando ciências contábeis, já trabalhando. A educação começa sendo uma estratégia de vida para ti? É uma baita pergunta, eu acho que é exatamente isso. Quando a gente é muito jovem, a gente não sabe o que é estratégia.
Talvez era a única alternativa que eu Sim. tinha. Eu acho que poderia ser por aí. E então, tendo como única alternativa o caminho da educação, ele passou a ser a minha principal estratégia, sim. Então, antes mesmo de entrar no Sicredi, eu tive que abrir mão de fazer algumas coisas para não parar de estudar de forma alguma. Porque o financeiro, ele é um ofensor, né? Então, quando você vai tomar uma decisão, mas vai estudar, você vai continuar? Não, eu preciso trabalhar, preciso me manter. Então, mesmo numa condição difícil e financeira, né? A minha família apostou todas as fichas em mim. Sim. Então, eu tive um pai e uma mãe muito, muito ponta firme nesse aspecto, assim, não, estudar não tem conversa, vai ter que ser. E como eu não abri a mão disso, então fechou, né? Porque se talvez eu fosse, mas tudo bem eu trabalhar e não estudar, os pais teriam, não quer, então o que a gente vai fazer? Porque a situação já era complexa. Sim. Mas nesse momento onde que não, todo mundo está fechado junto, então sim, era uma estratégia, não era só uma estratégia minha, Sim. era da família. Uhum. E eu acho que foi um caminho super acertado. Quando você falou ali da entrada, né, no Sicredi, e eu sempre falo que o Sicredi sempre teve muitos formatos de educação. Mas quando eu entrei em 2004, o manual físico era uma forma de estudar, né? A gente tinha as apostilas, né? E eu li, logo que entrei com 20 anos, aquele primeiro manual, tentei entender tudo que tinha ali para tentar entregar da melhor forma possível. E na última página teve uma coisa que eu entendi. Tinha uma frase. Deus não... como é? Agora eu vou esquecer da frase, mas não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Perdão. Uhum. Era isso que dizia lá no final da apostila. E essa frase eu tinha compreensão. Sim. E pensei, bom, se eu tô escolhida aqui, eu sei que eu não tenho os melhores recursos, não tenho as melhores ferramentas, ainda não tive, talvez, a oportunidade que os concorrentes, porque a gente está no mercado corporativo e precisa entregar, mas essa frase é que eu entendo com profundidade. Sim. Então, vamos apostar aqui que vai dar certo. E foi por aí que começa a minha história na primeira apostila, então, do Sicredi em 2004. Que legal isso. E daí, assim, o Sicredi, eu quando o Rafael ou outros colegas vêm aqui, eu não canso de rasgar a seda, porque eu, de fato, admiro a empresa. Muito por conta desse trato, dessa visão para com o ser humano que está ali prestando serviço para a entidade. E a gente percebe, né, o investimento em cima das pessoas, né, essa empatia com quem trabalha, né, essa empatia da cooperativa com a pessoa, né, que presta serviço, o prestador ali. E tu passaste por diversas funções dentro do Sicredi, né? Então começa lá de caixa, né, assistente, coordenadora. Isso hoje, né, tendo esse título aí, né, como a primeira mulher na alta gestão do Sicredi Rio Grande do Sul de Santa Catarina, é um feito, né? Eu vi lá o relatório que eu recebi para poder para poder fazer o nosso roteiro e toda a comemoração em cima disso. E como eu venho também no mundo corporativista, no mundo corporativo, eu sei como é que funciona essa carreira, porque eu também entrei como estagiária. E a visão que a gente tem lá na frente é muito diferente de quem daqui a pouco não participou lá, né, do chão de fábrica, como a gente fala. Como que é essa tua visão hoje? Isso mudou essa gestora que a Catiúcia é hoje? Como é que isso faz parte dessa gestora que tu te tornou? Aqui é um ponto bem importante, né? Primeiro que você fez um destaque aqui pro Sicredi, como na primeira parte da tua fala, né? Como o Sicredi se comporta com as pessoas. E eu preciso fazer uma referência ao nosso presidente Sidney, né? Porque é o presidente da cooperativa, é quem elege os diretores que vão dirigir a empresa e é um visionário. Neste momento da nossa jornada, ter a opção de escolher uma mulher para fazer direção e de uma área complexa que é a operação. Para quem conhece a operação no meio corporativo, que é o funcionamento, vamos dizer, por trás, né, que é a retaguarda ali da empresa. Então, tem um destaque aqui, a gente tem que falar, né, que fala muito das mulheres e do empoderamento, mas isso é um empoderamento da sociedade. Sim. Porque quando um homem toma uma decisão dessa é porque ele está seguro de que esse é o caminho assertivo
e de que ele tem condições de sustentar e de que esse profissional tem condição de sustentar. Então, faço essa referência da primeira fala aqui e também da educação, que também vem muito do patrocínio dele, a forma como a cooperativa conduz a educação dentro, que é uma matriz sistêmica, né? Sim. Dentro do nosso desenvolvimento como estratégia, a educação mas se não tem um gestor que patrocina, que diz que esse é o caminho, as coisas acabam tomando outro caminho em detrimento ao resultado ou a outras entregas. Então, esse é um ponto bem importante aqui da tua fala. E no segundo momento, você fala aqui sobre eu ter passado por todas as funções dentro de uma agência. Então, quando a gente começa, tu não tem muita ideia de onde isso vai dar, né? Sim. Então, quando eu comecei lá no Caixa, eu procurava ter uma escuta muito ativa. Para mim entregar o melhor que eu podia naquela atividade. E esse foi antes falava de estratégia de educação. Na educação, uma estratégia, a outra era escutar para entregar a melhor expectativa de quem estava solicitando. E uma leitura boa também do nosso associado. Porque para mim ser uma boa caixa, eu tinha que ser boa para o associado, no que se refere ao atendimento dele, da NPS, daquilo que ele espera, mas eu também tinha que cumprir os pré-requisitos aqui com o meu gestor, claro. Porque senão eu não vou... Então, tem que ser uma cooperativa boa, ela tem que ser... A colmeia tem que ser muito boa para as abelhas. Sim. Mas se não existe colmeia, as abelhas não têm para onde voltar. Pronto. Então, mais ou menos esse sentido. Então, a minha leitura era essa. E nesse caminho, eu também acompanhava comigo disponibilidade. Hoje encontramos, estou aqui com o Jorge Rafael, nosso gerente da agência, acompanhando, né? Encontramos um associado e eu comentava com ele assim, começamos num momento onde era caixa e nós não tínhamos dinheiro para pagar numa Fenamilho o pessoal para fazer entretenimento lá. E nós tínhamos uma abelha. Viu? Precisa se vestir de abelha? Eu vou. Aham. Então, hoje a cooperativa tem condição de ter alguém fazendo entretenimento, mas eu já fui lá em 2010, eu era abelha que estava na Fenamilho lá, fazendo entretenimento das crianças. Então, a disponibilidade e esse olhar de dono daquilo que era a minha função era um papel. Fiz uma referência aqui à feira, né? Mas a gente tinha outros trabalhos comunitários que a gente também fazia lá na ponta. Então, mas eu entregava naquilo que era o caixa. Sim. Não, então agora você pode atender o associado aqui na linha de frente, na área de negócios, já pode aprender algumas coisas. E o Sicredi vai fazendo isso com a gente na caminhada. Você vai aprendendo funções, porque os gestores eles vão ensinando coisas. É como se fosse numa família, né? Uhum. As crianças hoje você pode ajudar recolhendo a louça da mesa, amanhã você já é maiorzinho, pode colocar o lixo na rua. Numa organização, isso também funciona mais ou menos a sistemática, obviamente com responsabilidade, com impacto, com segurança, com compliance, mas os gestores também têm esse papel de ir alocando você aonde você vai dando conta. Sim. E aí eu passo para o atendimento e fico 5 anos em Eugênia de Castro. Quando fecha ali, final de 2008, 2009, eu disse, não, eu quero mais, né? Eu acho que eu posso me aventurar a ter um gestor diferente, uma cidade diferente, sair da casa da minha mãe, que é um desafio, né? Porque em casa a gente recebe tudo, né? E aí eu já recebi o bastãozinho e disse, olha, então você vai para uma outra agência, mas você vai ter que coordenar algumas pessoas. E aí, para nós que somos mulheres, e muitas vão me entender aqui, nós gostamos muito dessa questão do cuidado, né? Sim. E como que eu faço? Equalizo o cuidado e entrego o resultado cobrando das pessoas, né? Para uma jovem de 25 anos. Então, como é que a gente cuida disso, né? Então, para mim, foi um momento bem de romper, assim, várias coisas. Era sair da casa dos pais, ter a condição de coordenar algumas pessoas, cuidar da própria casa e da própria roupa e da própria comida, que são coisas que em casa você tem estrutura, e começar já a lidar com a liderança nesse aspecto que tem essa dualidade do foco no resultado, da objetividade, da assertividade, mas por outro lado não deixar de cuidar das pessoas e do associado, Sim. que é um valor. E aí eu acho que combina muito com o Sicredi, que você fez a ponte no início, né? Eu acho que me dei bem nessa organização, talvez em outras, não sei, talvez sim, talvez não, a gente não sabe, né? Não existe o si, mas muito por esse olhar de entregar aquilo que o cooperativismo faz, que hoje a gente tem os 2 pilares, que é o econômico e o social, né? Mas o social, ele traz essa sensibilidade do cuidado. Sim. E aqui é onde que eu acho que me enxergo nessa evolução. Foi um grande casamento, né? Um grande casamento, excelente.
Outra coisa que eu aprendi muito cedo também no mundo corporativo, é uma frase que eu trago para minha vida, assim, que aprendi bem cedo, né? Na primeira liderança que eu recebi, que um gestor meu me disse assim: Dani, ninguém é galo sem ser pinto antes. Que foi quando eu comecei a entender a parte do processo, né? E hoje a gente vive numa era que os jovens, eles querem crescer muito rápido, pular algumas etapas, né? Quer ser galo antes de ser pinto, antes de descascar o ovo, né? E a tua trajetória, ela tem muito a ver com essa coisa da construção, né? De ir se consolidando, né? Quanto que tu entende que a pressa, ela pode comprometer a formação de uma liderança? Essa é uma baita pergunta, né? Comentei contigo que há dias atrás a gente fez um papo sobre educação financeira, né? E hoje a gente tem uma ferramenta aqui que nos informa, nos traz, né? O mundo lá fora está acontecendo do outro lado do planeta, a gente tem a informação em tempo real. Sim. Só que essa velocidade, ela não acontece no processo de aprendizagem do dia a dia. Então, quando você falou ali do tempo de casa, né? 2004, esse ano... eu tenho 21 anos feito e em dia 13 de agosto agora eu faço 22 anos de Sicredi. Não tem como a gente passar por chegar na terça-feira sem passar pela segunda bem feita. Então, assim, o que eu penso sobre o processo é o seguinte, você usou uma metáfora aí do galo e do pinto, né? E eu acho que é o seguinte, cada atribuição que for dada para você, primeiro pega aquela no início, saiba qual é o teu ponto de partida, e aí, se você quer um destaque, faça o destaque naquilo. Às vezes, estamos mais preocupados com o cargo que eu almejo do que com a entrega efetiva do resultado. Só a entrega efetiva do dia a dia, da constância, da disciplina, de cada negócio feito, de cada entrega, de cada processamento, é que vai gerar o acúmulo de experiência para lá na frente a gente tomar decisão sobre o impacto dessas coisas. Sim. Então, eu não sei se fui clara na minha explicação, mas se eu pudesse dizer para os jovens aí que estão com um pouco de pressa, é o seguinte: tem uma atividade hoje na tua mão, pega e entrega ela com excelência. Sim. E procure coletar o feedback. E esse feedback, assim, escolha ouvir coisas boas, se você mandou bem, mas o que eu tenho que melhorar? Porque são essas melhoras no cotidiano que geram experiência para que você se movimente. É como ler um livro. Se você lê um livro e você vai fazer uma palestra sobre um livro, você tem o conhecimento teórico. Agora, se você pegar esse livro e traduzir ele para a prática, às vezes um livro de 300 páginas eu preciso de mais de 300 dias para conseguir assertividade na execução daquilo que eu li. Então, a prática, ela é completamente diferente daquilo que a gente imagina. Verdade. Tem uma frase do Cortella, até meio clichê assim, mas tem tudo a ver, que diz que faça o melhor na condição que tu tem, até que tu tenha condição de fazer melhor, né? E é por aí, a gente vai construindo mesmo, né? E o quanto que esse feedback, ele é importante na construção. E eu acho que isso é uma coisa importante para os jovens de hoje, né? Porque não tem como pular etapa, né? E não tem como as etapas serem mal feitas. Elas precisam ser sólidas, né? Sim. Ser bem feitas. Tem um aspecto, né? Que hoje a gente vive no mundo da intolerância. E então a gente não tolera feedback, a gente não tolera espera, a gente não tolera. E a tolerância é como se a gente estivesse fazendo um crochê, algum artesanato. A tolerância é a paciência que você tem para concluir. Nós não estamos concluindo mais as coisas. Então, o processo, ele parte desse princípio de que você tem que pegar uma arte para fazer e você começa, ela tem um meio e ela tem que ter um fim. E depois desse fim, ela vai ter que ter uma contemplação e uma avaliação. E aí a gente vai ter os aprendizados para melhorar. Sim. Para ter uma excelência. E antes você também falou da carreira, tem um ponto importante, Dani, aqui, que é o que eu gosto de fazer, né? A tolerância tem muito pela seletividade. Não, mas é que eu não gosto de fazer. Você teve que fazer o roteiro para fazer o programa de hoje, tá? Mas tem que se preparar. Não, mas o roteiro não é a melhor parte é o bate-papo. Só que se eu não tenho um bom roteiro, que eu devo quase mais do que o tempo do bate-papo, eu não consigo fazer essa tarefa. Então, assim, jovens e ouvintes que estão nos ouvindo, né? A tolerância e fazer o que a gente não gosta é que vai gerar desfrute e prazer daquilo que é o que a gente chama de sucesso, ou de prazer, ou de gostar de fazer aquilo, né? Sim. Excelente. Agora são 13h23, a gente vai fazer uma pausa rápida aqui no cafezinho, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé, Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. A gente volta já. Novos Horizontes.
Cafezinho Missioneiro, volta já! Novos Horizontes FM. Mulheres empreendem e transformam a história de muita gente. Seja contratando mais mulheres, seja gerando impacto ao seu redor. E o Sicredi apoia para que façam ainda mais, com bilhões em crédito e com soluções financeiras para elas crescerem. 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres. Acreditar nas mulheres que transformam o mundo é o que fazemos todos os dias. Sicredi é ter com quem contar. Eu sou o senhor infiltrado. Fico ligando o esgoto das casas onde não devia. Adoro jogar tudo na rede que escoa a chuva. Assim eu escapo sem tratamento e vou direto pros rios e pras praias, levando sujeira pra todo lado. Acabou, senhor infiltrado. Ligação irregular de esgoto é crime contra o meio ambiente. Regularize a sua ligação e ajude a proteger rios, lagos e praias. Nesse verão, todos juntos com a Corsã contra os vilões do esgoto. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h27, a gente está de volta com o nosso cafezinho de hoje, falando sobre educação, liderança e protagonismo feminino com a Catiúcia Daiane dos Reis, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. Bom, eu quero falar um pouquinho agora, então, dessa liderança, né? A primeira mulher aí na alta gestão da Sicredi União Rio Grande do Sul e Espírito Santo. O que é exatamente a tua função hoje no Sicredi, né? Depois de ter passado por vários outros setores dentro da entidade. E em que teve algum momento, né? No momento que tu assumiu ou um pouco antes, que tu entendeu que tu estava rompendo barreiras e que tu estava de fato assim, ó, nossa, agora tem alguma coisa diferente acontecendo na minha carreira? Bom, são duas boas perguntas, né? Primeiro, sobre a governança, né? Antes eu fiz uma referência ao presidente Cid, então o presidente do conselho, ele escolhe, junto com o conselho de administração, a gente chama de eleger, né? Uma diretoria executiva para dirigir a execução da cooperativa. Então, aqui existe uma segregação, né? O Banco Central exige que seja desta forma, até porque a nossa cooperativa hoje é uma das maiores cooperativas do país. A gente tem regulação do Banco Central como uma instituição financeira, múltiplas auditorias, então a gente tem aí várias responsabilidades, não pode ter conflito de interesse de inúmeras formas, então tudo isso é muito, muito sério, muito cuidado na cooperativa, né? Como que o conselho elege, né? Obviamente que o Sicredi, uma empresa desse tamanho, trabalha com programas de sucessão. Sim. E também com formação de executivos o tempo todo. Então, a gente tem hoje na sede, nós temos 14 gerentes executivos que tocam áreas dentro da nossa cooperativa. E nós temos inúmeros gerentes de agências também, né? Que são gerentes de agência, que tá o Rafa aqui comigo, que também estão em formação o tempo todo e podem assumir um cargo de uma posição escolhida pelo conselho. Qual era o meu papel antes da escolha? Então, talvez materializar um pouco a diretoria de operações, ela tem 6 gerências dentro dela.
E uma delas é a gerência de operação. Uhum. Então, eu fui 8 anos gerente de operações. O que o gerente de operações faz? Então, falando um pouquinho dele, já falando da minha responsabilidade. O gerente de operações cuida de toda a infraestrutura da cooperativa. Hoje a gente tem mais de 80 endereços que a gente cuida para sustentar essa empresa funcionando. É responsável pela nossa tesouraria, é responsável pelo nosso vigilante, é responsável pela nossa limpeza, é responsável pela contabilidade, é responsável pelo contas a pagar e contratação de todos os múltiplos fornecedores que nos atendem. Então, a operação ela tem toda essa dinâmica de atuação. Bom, passando 8 anos por ali, eu me tornei uma dessas gerentes possíveis de escolha do conselho. E o conselho ele vai escolher uma diretoria que tenha responsabilidade técnica sobre aqueles assuntos que ele domina, mas também complementariedade nesta gestão desse trio de diretoria executiva. Uhum. Então, ali entram as minhas competências, que são complementares aos colegas que fazem gestão também da cooperativa, que é o diretor executivo Fernando Haas, que é o nosso CEO, então, como nas organizações é chamado, né, nosso diretor executivo. O Sandro Fink é o nosso diretor de negócios, e aí eu fecho esse trio, então, a Catiúcia, que é essa pessoa que vem formada da área de operações. O diretor de operações, então, cuida da gerência de operações, cuida da gerência de processos, que é a área que estuda a parte de inteligência artificial, que cuida da melhoria dos nossos processos, que gera dinâmica com tecnologia e a mão humana para gerar fluidez no atendimento associado. A área de controles internos, que é toda a parte de auditoria, compliance, segunda linha de defesa, que a gente chama, né, na cooperativa, e suporte a terceira linha. Eu tenho uma GRAF no Espírito Santo, que é uma gerente regional administrativa que cuida daquela estrutura que nós temos lá, já com mais de 20 agências lá. Então, tem uma pessoa ligada a mim que cuida também, fazendo complementaridade a demais demandas do negócio no Espírito Santo, que já é uma super cooperativa. Se fosse apartar só a estrutura do Espírito Santo, já é uma cooperativa, né? Também tem o Centro de Serviços Compartilhados, que são serviços prestados para as agências, que é uma gerência que cuida de toda a estrutura centralizada. Só para te ter uma ideia, Dani, essa estrutura do Centro de Serviço Compartilhado tem mais de 80 pessoas trabalhando. Nossa. Lá em Santa Rosa. Então, tem uma gerente lá que cuida disso. Deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém. E o Giovanni John aí, que é o nosso gerente do ciclo do crédito, que cuida da pasta, então, de análise, recuperação, concessão, produto, estratégia junto com o time comercial, da estratégia de crédito. Então, a diretoria... bastante coisa. A diretoria de operações nesse ciclo a partir de 2023, então, que é quando eu assumo, ela passa a ter 6 gerências ligadas a essa diretoria. É um pouquinho do que a gente faz. É um monte do que a gente faz. E aí, assim, quando tu recebe esse convite, enfim, ou foi antes, teve algum momento que tu sentiu assim, olha, agora, né, as coisas mudaram, enfim, né, um reconhecimento, ou agora o negócio pegou fogo aqui. Teve algum momento, assim, que tu sentiu a tua carreira, tipo, agora decolou e é um outro momento da minha vida? Sabe, Dani, que assim, é uma pergunta bem difícil, porque eu não tenho muito o tempo todo essa sensação, assim, tipo, uou, agora eu cheguei lá. Uhum. O meu sentimento é mais ou menos assim, deixa eu tentar explicar. Eu sempre me sinto responsável. Uhum. Então, dificilmente eu me deslumbro muito assim com esse uou, agora o trabalho, agora você está me colocando aqui, né? A gente está numa entrevista, você está me colocando em destaque. Eu estou no meu mental, estou mais preocupada com a responsabilidade de entregar a empresa que eu represento e o tamanho e a confiança que os associados depositam em nós, de cuidar o dinheiro e de ter, e de eu saber que o meu time está lá cuidando do compliance, cuidando da estrutura, do que eu, em algum momento, parar e dizer, não, nossa, olha, que bacana, né? Até amanhã vai ter, à noite, um reconhecimento aqui em Santo Ângelo, o pessoal fez um movimento das mulheres, destaque, e precisa fazer um vídeo. Eu não vou muito para essa linha da autopromoção, entendeu? Eu disse, pessoal da área de relacionamento, me ajudem aqui, porque eu tenho várias outras agendas, como que a gente organiza para atender a demanda, mas não tão preocupada com isso. Mas tem um ponto que eu acho, Dani, que talvez responda, que é bem antes, quando eu me torno gerente administrativa de uma grande agência, que está bem distante hoje da função que eu exerço.
Ali eu senti, porque assim, a função de uma grande agência muda o status de reconhecimento, porque tu tem mais responsabilidade, muda o status de remuneração. Então tu percebe, nossa, isso aqui é bem diferente de lá do início, de onde eu comecei. Mas depois, meio que a minha preocupação maior é entregar aquilo que é me depositado de confiança. Sim. Sim. Faz sentido isso? Faz porque parece que eu estou sentido. tentando desviar da tua pergunta. Não, faz todo sentido, porque exatamente em qual momento, então aconteceu nesse momento. Quando tu viraste gerente, assim, porque eu acredito, e daqui a pouco outras mulheres também se reconheçam nisso. Quando a gente começa de algum lugar, né, pintinho ainda lá, e a gente tem uma grande trajetória, em algum momento a gente olha para aquela pessoa lá atrás e reconhece o quanto que o esforço valeu a pena, né? E o quanto que vale a educação, o quanto que vale, né, toda essa dedicação que a gente tem. Porque, e essa vai ser inclusive a minha próxima pergunta para ti, porque não é fácil a gente ser mulher no mundo corporativo. E quando a gente vê mulheres, então, alcançando esse sucesso, né, e mostrando o quanto que a gente tem essa capacidade, quanto é possível que a gente esteja no lugar que a gente quiser estar, como eu te disse antes, é inspirador para outras mulheres. E eu acho que é importante a gente olhar, né, e olhar para nossa trajetória com louvor, porque é muito legal a gente ver mulheres conquistando esses espaços, né? Que são, ainda, talvez hoje não tanto, e talvez no Sicredi não tanto também, mas são majoritariamente masculinos, né? Na sexta passada, eu recebi, que eu te falei que a gente fala sobre moda sempre aqui no cafezinho, e eu recebi a Kate Corgozinho, e ela era consultora, ela é consultora de moda, e eu falava justamente de uma época, há uns 20 anos atrás, talvez um pouco mais, quando eu comecei no mundo corporativo, que eu só me vestia de terninho. Porque eu tinha essa necessidade de me impor enquanto mulher num ambiente majoritariamente masculino, e a gente tem que estar de alguma forma ali dançando conforme a música, porque era muito mais difícil ser mulher num ambiente corporativo, né? Então eu quando eu vejo mulheres assim com essa trajetória de sucesso, eu acho que é importante a gente referendar e reforçar, porque a gente pode, né? Porque a gente pode estar onde a gente quiser. E aí essa é a minha pergunta. Enquanto mulher, tu sentiu em algum momento assim, olha, não, é mais fácil para os homens? Para ti teve algum momento que tu sentiu mais dificuldade por conta do gênero, ou não? Tu entendeu que a competência era suficiente para encarar essa diferença de gênero? Tem um ponto aqui que quando a gente começou a nossa conversa, que eu perguntei para ti, a gente vai com o fone de ouvido sem? Uhum. E aí você disse, com o fone de ouvido vai te deixar mais concentrada, eu vou usar, né? E se eu responder uma coisa diferente do que eu vou te falar agora, pode ser que eu possa ser injusta com quem sente muita dificuldade, mas eu quero talvez deixar a minha vivência, que pode ajudar alguém, então, né? Eu me concentrei mais em mim e usei o fone de ouvido para não deixar tanta interferência, porque senão a gente diz, a mulher tem que se vestir assim. Eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada para vestimenta de moda ou de referência executiva. Sim. Acho que não. Com certeza não. Você vai encontrar pessoas, inclusive no Sicredi, na moda, que era a pauta que estava na sexta-feira, vão estar gabaritando, e eu com certeza não. Mas, viu, eu aplicava o meu filtro. Até aqui tá tudo bem para mim? Tá, então eu tô confortável, eu vou avançar. Mas para as mulheres é mais disponível isso, viu? Tá, então estão dizendo que a gente não pode ir, eu vou ir. Eu vou me vestir de abelha, então. Porque seria mais fácil dizer que uns meninos poderiam ir, né? Na minha idade, com 21 anos, né? Não, tá tudo bem para mim, eu vou. Então, não deixei, eu não lembro, assim, de nem algum comentário ruim, ou que dissessem, para meninas isso não. Eu não tenho esses relatos para contar. Mas eu sei que eles existem. Sim. Eu sei que, e a gente não pode negligenciar que o mundo, ele existe, né? E eu também não posso dizer que a minha empresa, então ela tá falando pro Sicredi, é tudo perfeito lá. Não estou dizendo. Mas eu deixo aqui essa dica que é, mulheres, acreditem em si, apliquem os filtros, não fiquem tão mexidas com comentários que você sabe que não diz respeito a quem você é, que não diz respeito ao que você entrega. Foca nos estudos, na educação, foca na entrega, na expectativa, alinha com o teu gestor, coloque linhas precisas dos limites que você vai aceitar ou não,
né? Porque a gente sabe que as pessoas dizem, mas teve algum sucesso porque teve algum favorecimento. Não posso falar isso da minha trajetória. Então, eu não posso trazer exemplos de outros, eu posso falar de mim. Mas eu daria a dica do fone de ouvido aí, porque hoje o mundo está com bastante interferência. Sim. Então, se você não consegue, eu digo que é por causa daquilo. Não, o que eu aprendi com isso? E aí tentar transpor essas dificuldades, sem infringir os limites dos valores e os limites que você tem para a tua vida como condição de vida e aquilo que você quer. Acho que quanto mais a gente se conhece, mais segura a gente fica, né, Cátia, de quem a gente é. Tu falando do fone de ouvido, eu lembro que há anos que eu li não sei se era uma parábola, mas acho que era, do sapo surdo. Alguém já deve ter ouvido que era o sapo tentando subir um poste lameado, e todo mundo dizia que ele não ia conseguir, só que ele era surdo. E ele ia, todo mundo dizia, não, mas ele não vai conseguir. Lá no final ele chegou, enfim, porque ele não ouvia, de fato, as críticas, né, externas. E acho que às vezes é exatamente isso mesmo, né? A gente tem que confiar na gente e se conhecer, que as coisas acabam acontecendo. Mas já são 13h40, a gente vai fazer o nosso segundo intervalo aqui no Cafezinho, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. A gente volta já. Novos Horizontes. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Somos feitos de diferentes pessoas com o mesmo objetivo: construir um mundo melhor. É por isso que nas assembleias a gente se reúne, compartilha, decide. Sempre juntos para construir uma sociedade mais próspera para todos. Participe das Assembleias 2026 do Sicredi. Acesse o site e saiba mais. Assembleias 2026. Transformação a gente faz junto. Eu sou o Capitão Ceboso. Adoro quando você joga óleo de cozinha usado na pia. Eu grudo nos canos, faço aquela crosta gosmenta, entupo tudo e ainda sujo rios e praias. Continua assim que eu fico cada vez mais forte. Calma aí, Capitão Ceboso. Óleo de cozinha usado se guarda em garrafa PET e se leva a um ponto de coleta. É esgoto funcionando e meio ambiente protegido. Nesse verão, todos juntos com a Corsã contra os vilões do esgoto. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h44, a gente está de volta com o nosso cafezinho da tarde, falando hoje sobre formação, liderança, evolução profissional, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. Seguindo falando então sobre educação contínua, não tem como não te perguntar das tuas experiências internacionais, né? A gente tem aí um número, uns relatórios do Fórum Econômico Mundial, que mostram que profissionais que investem em educação contínua têm 37% mais de chance de progressão de carreira do que aqueles que não o fazem. E essa tua formação e essas tuas experiências internacionais, eu tenho certeza que mudaram bastante a tua visão na gestão, né? O quanto que isso segue influenciando, né, na tua carreira e na tua consolidação enquanto liderança feminina?
tem um ponto aqui que eu preciso fazer um recorte, porque em cada degrau da nossa carreira a gente precisa ter a dose de conhecimento e de formação que a gente precisa, tá? Então, quando eu entrei, eu estava fazendo formação de ciências contábeis aqui no IESA Santo Ângelo. Então, a gente tem que valorizar a prata da casa aqui, que é as nossas universidades. Depois saio e faço pós-graduação de contabilidade e gestão empresarial na URI. Tá? Obrigado, meu irmão, que deve estar me ouvindo aí, ele que me levava, porque eu não tinha carro. Eu trabalhava no Sicredi, não tinha carro, ele me dava carona no final de semana para ir fazer pós-graduação na URI. Depois, bom, aí eu já tinha avançado um pouquinho mais, eu fui fazer uma formação em Passo Fundo na Fundação Getúlio Vargas, né, FGV, então, o pessoal chama de FGV, em Passo Fundo, ia uma vez por mês lá e fiz uma formação, aí eu já estava dentro da gestão. Então, ali eu fiz uma especialização de gestão estratégica de pessoas. Passa mais um pouco, a gente já está numa liderança de sede, a complexidade aumentou, aí eu faço uma SPM, que é liderança transformadora, que daí vem mais recursos do que uma formação em si de conteúdos, de cálculos, ou é mais estratégia, é mais metodologias de gestão e tudo mais. Então, essa é a parte da formação formal que eu fui fazendo a cada degrau. A formação internacional é algo que o Sicredi também proporciona, então às vezes é complexo assim, um profissional, mas faz formação internacional assim, não, o Sicredi tem dentro das suas formações continuadas programas eventuais que ele habilita gerentes ou executivos para formações externas, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer na Alemanha o sistema da DG lá, que é da onde vem a ideia do nosso padre lá, conhecer também o sistema Raiffeisen, né? Que é o que o padre Theodor Amstad, ele traz para Nova Petrópolis o fundamento daquele cooperativismo. Então, eu lá em 2014 vou então para a Europa para a gente conhecer isso, eu e vários outros profissionais do Sicredi. Em 2018, então, eu faço formação na Católica de Lisboa e também conheço o sistema cooperativo lá de Jardins no Canadá. Tá? E agora, por último, eu fiz uma formação na Horton, que é uma universidade, uma das mais antigas universidades de negócio do mundo. Então, assim, primeiro que executivos brasileiros conseguirem uma formação dessa, e a oferta, então, que o Sicredi traz através da nossa Central Sul, essa foi exclusiva para diretores de operações, né? É algo bem interessante. Mas eu só queria também falar para o ouvinte, porque senão as coisas ficam muito distantes. Lembra que eu disse que o meu WOW foi lá quando eu fui gerente de... Sim. A educação pode ser o nosso bate-papo aqui. Sim. Eu escutei, eu consegui implementar alguma coisa na prática, isso gerou resultado. Isso, de fato, é o que muda o jogo, né? Lá no interior iam dizer, em Eugênio de Castro iam dizer o seguinte, é ali que separa os touros dos terneiros. Boa. Né? Por quê? Porque a formação, ela é ampliação de repertório. Mas o repertório, de fato, ele acontece na prática. Sim. Então, eu posso chegar aqui e falar muito bem para ti de várias teorias que eu aprendi. Mas quanto disso gerou de resultado para o Sicredi ou para o associado? E é ali que é medido. Então, é um prazer enorme ter a oportunidade de fazer uma formação internacional, repertório de cultura, gastronomia, mas isso não muda se não mexer algo aqui na nossa economia local, regional e que impacte com uma experiência diferenciada para o nosso associado. Eu falava para os colegas esses dias, a gente foi em 2014 para a Europa e quando a gente andava lá nas lojas, a gente dizia, nossa, isso não tem no Brasil. Gente, hoje tem na plataforma, qualquer coisa que você queira comprar, que estavam lá, e tem nas lojas aqui em Santo Ângelo, aqui em Santa Rosa, na região toda aqui, tem as mesmas coisas. Então, assim, de 2014 para cá, globalizou muito. Inclusive, os itens para você ter como em casa, né? Sim. Mas o que a gente tem que trazer é a experiência. É aquilo que agrega, é o adicional, é o conceito aplicado na prática. Pronto. E eu só quero dar um exemplo. Em 2013 e 2014, o Sicredi foi conhecer o que era o Fundo Social. Em 2018, nós implementamos e hoje, de 2018 para cá, a gente já distribuiu nas nossas comunidades mais de 16 milhões em incentivo do resultado direto gerado pela cooperativa para impulsionar projetos sociais nas comunidades. Sim. Então, isso é aplicação de conhecimento internacional na prática europeu para o Brasil.
Agora, se isso não vier, se isso não acontecer, não gera essa magia toda de ir para fora. Tem que gerar algum tipo de transformação, né? Exato. Exato. E aí, assim, ó, dentro dessa questão ainda de liderança feminina, e a gente falou um pouquinho disso quando tu chegou lá, que tu falava que hoje de manhã vocês estavam lá com mais de 700 mulheres, né? E teve lá uma pergunta a respeito de sensibilidade. E como que a gente equilibra, então, dentro desse ambiente corporativo, a firmeza necessária e essa sensibilidade que é inerente às mulheres, né? Porque eu penso que o empreender masculino, ele é muito diferente do empreender feminino. E, de fato, são coisas complementares quando a gente presta, quando a gente devolve isso para a sociedade. Porque a gente tem uma forma diferente de fazer com mais sensibilidade mesmo, né? Talvez os homens sejam mais dinâmicos, enfim, aí daria um outro cafezinho aqui pra gente conversar. Mas eu entendo que a gente acaba se complementando nessa entrega. Como que faz para uma gestora, né, uma alta gestora, para manter essa dualidade de firmeza e sensibilidade dentro do trato lá com as equipes? Tu sabe que essa é uma pergunta que talvez o público masculino que nos escuta não entende tanto, mas para as mulheres é uma questão. Uhum. Então é um ponto bem importante. Eu não sou uma especialista de gênero, então não vou falar do meu ponto de vista aqui para não dizer o que é para os homens ou para as mulheres. Sim. Eu vou falar aquilo que eu entendo. Para quem me conhece aqui, os colegas sabem. E eu vou separar em uma frase bastante simples, assim. Nós precisamos ser muito correto e muito firme com as situações. Boa. Mas a gente precisa ter humanidade e doçura para tratar com as pessoas. Uhum. Mesmo aquele que erra, aquele que não está num momento bom, aquele que a gente hoje eu tenho uma situação de inadimplência, eu tenho uma situação... Qualquer pessoa, seja associada ou colaboradora, ela pode estar num dia bom, num dia ruim, ou acertar e errar, né? Mas dentro da organização a gente tem limites, tem regras, tem procedimentos, inclusive não só sobre a resposta co-associado, que é uma cooperativa viável e sustentável, mas com os órgãos reguladores, né? Que a gente tem que responder. Então, firmeza com isso aqui é imprescindível, e se não tiver mão aqui, as coisas não ficariam tão sólidas como são hoje. Sim. Há mais de 112 anos, né? E a gente tem que ter muita gratidão, e foi uma gestão majoritariamente masculina que nos traz até aqui. Uhum. Né? Então tem que ter uma responsabilidade, inclusive um aprendizado nesta conduta de assertividade técnica. Por outro lado, nós vivemos num mundo diverso, múltiplo, onde que 47% das nossas associadas são mulheres. Tem expectativas, tem desejo de serem atendidas, que precisam também ser ouvidas, acolhidas e entendidas. Então, a diversidade e essa sensibilidade, ela é muito importante. Eu vou repetir para você o que eu falei hoje de manhã, então, em relação ao que é a sensibilidade que eu enxergo. Eu não posso abrir mão de quem eu sou. Eu preciso ser verdadeiramente eu. Mas também tenho que ser honesta com aquilo que a gente conversou nesse nosso bate-papo aqui, que eu preciso ver se eu tenho os meus aprendizados. E hoje nós falamos com as mulheres e associados que estavam nos ouvindo que a gente precisa fazer gestão emocional, separando o que é gatilho emocional nosso, reconhecendo o que é, por que eu estou com esse desconforto ou essa sensação, e o que de fato é a minha competência feminina. Uhum. Porque Boa. O acolhimento, a sensibilidade, perceber mais coisas, o cuidado é feminino. Sim. Mas às vezes quando eu exagero, e aí a gente também é cíclica, né? Durante um período do mês a gente está mais sensível, a mulher na gestação tem todo um processo hormonal que pode mudar e está mais sensível. Isso são questões hormonais e de gatilhos emocionais. Para isso, a gente precisa de muito autoconhecimento. Então, assim, não é fácil, mas eu revisito cotidianamente. Isso aqui é meu, isso aqui eu acertei, eu levo comigo, eu acertei no ponto, eu não estou entrando muito porque eu sou muito cuidadora. E isso pode gerar um desconforto, porque o cuidador, a mulher, ela invade os espaços, além do que é dela, igual numa casa, né? A mulher, ela vai entrando e enxerga tudo. O pessoal diz, não, isso aqui era eu que tinha que cuidar, por que ela está falando? Mas a mulher tem esse olhar mais do cuidado. E isso é genético nosso, eu imagino que seja, porque é uma coisa que a gente nem está pensando, está percebendo. Então, mulheres, assim, autoconhecimento, avaliação das suas emoções,
perceber que às vezes a gente pisa na bola e tem que dar um passinho para trás também com as nossas emoções, mas reconhecer que é uma superpotência e que o mundo precisa dessa dualidade. Nós precisamos dos homens e das mulheres. É verdade. E aí, assim, ó, a gente tem um quadro no cafezinho, que é a pergunta do internauta. Eu deixo todo dia uma caixinha lá, né? E eles nos fazem perguntas. A gente tem hoje uma pergunta, para mim, muito especial, que eu tenho uma filha de 20 anos e ela que deixou a pergunta hoje para ti, que é a Rebeca. E ela pergunta assim, o que tu entende que as organizações ainda precisam ampliar para que a presença feminina de fato se destaque dentro das organizações? E aí eu aproveito o gancho dessa tua última resposta, porque nós somos muito diferentes, né? Então, trouxe até uma questão, né? A nossa questão hormonal nos faz ficar diferente de várias formas durante um mês, né? Nós somos várias durante um mesmo mês. É desafio, né? É um desafio. O que tu acha, né? Ainda mais trabalhando dentro de uma empresa que tem esse reconhecimento, enfim, como que tu entende que a sociedade, as empresas como um todo, até o meio corporativo, pode evoluir nesse sentido de ampliar essa presença feminina, inclusive em cargos de liderança? Hoje, no diálogo, Rebeca é o nome dela? Né? Hoje, Rebeca, no diálogo que a gente teve lá a prof falou sobre algumas hipóteses, né? Dessa possível não ampliação, tá? Ela trouxe uma teoria que chama-se teto de vidro, que é as escolhas que as mulheres vão fazendo na jornada para se adequar àquilo que elas têm que cuidar. A gente se sente muito responsável por muitas coisas e aí a gente bate num teto de vidro. Então, assim, uma das coisas que as empresas podem fazer é ajudar as mulheres a identificarem para não gerar sofrimento sobre o seu próprio teto de vidro. Eu quero ter minha família em Santo Ângelo, por exemplo. Quero ter minha família, eu quero ter filhos, eu quero que estudem aqui no Verzeri, aqui no Marista, eu quero que estudem aqui nas outras escolas da cidade, no Odão, não quero deixar ninguém fora, no Onofre, né? Mas para estudar aqui em Santo Ângelo e fazer logística das crianças, você vai ter que ficar meio por aqui, né? Uhum. Tá. Quais são as empresas que eu tenho aqui para trabalhar? E quais são as funções de liderança que eu tenho aqui para trabalhar? Eu reduzo bastante os aspectos se eu tiver o mundo como referência. Sim. Então, o teto de vidro, que a prof lá referendou, é esse limite que eu mesmo coloco para mim, tá? Então, o que as empresas podem fazer? Eu acho que hoje as empresas já vêm fazendo, né? É um acolhimento da licença maternidade adequada quando as mães voltam, né? Para reintegrar o trabalho ali de forma adequada, dando o mínimo de condição. E também, aí sempre é uma via de mão dupla, né? As mulheres que estão trabalhando também organizarem estrutura. Uhum. E aí, mas Cati, você está falando de um lugar onde que se a mulher organiza a estrutura, ela tem dinheiro para organizar a estrutura, né? Aí entra a terceira via, que é a pública, de organizar creches, estrutura, para que a gente possa ter quem não tem condições, então, estruturados. Então, não dá para fazer um trabalho só a empresa. Tem que ser a empresa, a colaboradora e a sociedade como um todo. Então, são 3 pontos. Mas, Rebeca, tem um outro pontinho que para tirar o teto de vidro aqui, porque hoje a gente sabe que, por exemplo, um teto de vidro é maternar, ter filhos, e 37% das mulheres estão escolhendo não ter filhos. Isso dá um grau de autonomia e disponibilidade. Então, para as mulheres que têm mais disponibilidade, estudar é um caminho, colocar o filtro para caminhar na sua conduta de carreira, no seu viés de desenvolvimento, e escuta ativa, porque a mulher tem essa capacidade de escutar, de ler o ambiente. Então, assim, organizar as suas competências, autoconhecimento, e assim, ser mais destemida em ambientes seguros. Porque a gente sabe que hoje não dá para dizer para as mulheres, andem destemida à noite sozinha. A gente diz, andem em grupos, acompanhadas, porque hoje o mundo está bastante violento, não dá para fazer esse tipo de aventura. Mas dentro de uma organização, num ambiente seguro, tentar se inserir em ambientes sérios, fazer trocas com empreendedoras sérias, ser uma autônoma capaz de promover também para outras autônomas. Então, nesse ambiente, a gente pode se encorajar mais. Que eu gosto da palavra empoderamento quando ela é traduzida nesse lugar. Uhum. Que é eu escolher fazer coisas, fazer bem feita e eu acreditar em mim. Então, eu acho que essas jovens aí... Só ia adicionar um último item. Educação financeira.
Boa. Mulher sem independência financeira não consegue ir tão longe, não dependam, e não é não depender do homem, que hoje a gente tem, mas essa discussão, né? Não é por aí. Mas assim, ter a sua reserva de emergência, poder financiar o seu estudo, poder ter a sua autonomia, poder escolher suas roupas e pagar aquelas que forem escolhidas. Então, deixo aqui como Sicredi, como impacto social, a educação financeira como uma premissa para mulheres que tenham autonomia e sucesso. Perfeito. E aí, para finalizar, a gente já está finalizando o nosso cafezinho de hoje, eu queria que tu deixasse um conselho, mas um conselho mais focado nesse jovem do interior, que daqui a pouco esse jovem tem muitos sonhos, né? Quer ganhar o mundo. E lá no interiorzinho, lá de Eugênio de Castro, daqui a pouco acha que, né, é pouco provável, enfim. O que tu diria para essa pessoa, para encorajá-la de que sim, é possível que as coisas aconteçam nas suas vidas? É bem difícil falar desse lugar aí, porque a gente vai no passado recente. Também me emociona. A gente vai no passado bem recente e acho que o ponto de partida é o sonho. Uhum. Eu acho que a gente tem que sonhar. Eu sempre fui uma sonhadora. E tem um outro ponto. Se a gente está vendo aí no interior ou em qualquer lugar alguém sonhando, não tirem o brilho do olho dessa pessoa, porque eu tinha uma mãe muito incentivadora. Ela olhava para mim e ela achava que eu tinha todo o potencial do mundo. E se ela acreditava em mim, eu acreditava em mim. Então, assim, primeiro, sonhem. Segundo, famílias, pessoas que estão em qualquer lugar, independente da condição financeira, independente do lugar onde mora, incentivem. Nós temos inúmeros exemplos no Sicredi de pessoas que disseram, mas eu nunca ia conseguir nenhum estágio aqui. E hoje são profissionais, são referência, e então a gente tem que acreditar. Mas tem que bater na porta também. Só o sonho não vai tirar nós do lugar. Então, pegar aquilo que tem de conhecimento e escutar. Às vezes vai chegar lá naquele lugar e pedir um emprego, o pessoal vai dizer, olha, mas tu precisa fazer um curso. Me escuta. Faz o curso. Vai ter um preço. Às vezes tu vai estar lá e vai dizer, mas os meus amigos estão com uma roupa legal, não tem uma roupa legal. Viu? Deixa a roupa de segundo plano. Vai ter um preço para pagar. Vai ter que fazer aquele curso primeiro. Viu? Mas por que tu não tem nem um carro para andar? Há pouco eu falei da minha pós-graduação, né? Tu não tem nem um carrinho para andar e tu tá fazendo pós-graduação, guria. Tu coloca um dinheiro numa moto, num negócio para te andar e tu tá andando a pé. E eu pensava, mas é que o meu sonho, ele me leva para um outro lugar que eu não preciso carro, né? Então, sonhem muito, acreditem, escutem pessoas do interior, escutem professores, tá? Os professores são mestres, são pessoas que passaram pela universidade, que conhecem, têm história de vida. Então, a gente tem acesso a pessoas iluminadas que estão nas escolas aí, dizendo e acreditando no nosso potencial e dando feedback para a gente ir melhor. Corrige aqui, presta atenção ali. Então, acho que é isso, assim, a aposta total na educação, no sonho, na educação. E eu falei para a Rebeca aqui e repito, gente, sem a gente ter uma condição mínima financeira, é muito difícil fazer muita coisa. Mas a gente vai ter que fazer escolha, e a educação financeira passa por esse caminho da gente fazer escolha. Então, assim, escolham a educação primeiro. Escolham o prazer de longo prazo e não o de curto prazo. Porque hoje a gente tá cheio de alternativa, né? Dá para botar as comprinhas no carrinho, mas não precisa finalizar a compra. Vai sonhando que logo ali daqui a pouco tu vai Daqui a pouco a gente realiza. Tá? Obrigado pela pergunta. Eu que agradeço demais a tua presença. Eu sabia que ia ser uma conversa excelente, eu sabia que ia ser uma conversa inspiradora. Obrigada pela tua disponibilidade, Catiúcia. Obrigada por essa conversa, acima de tudo, real, que a gente teve aqui. De verdade, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço aqui em nome também do Sicredi, a oportunidade de estar aqui, né? Aos ouvintes da Novos Horizontes, eu acho que é importante, o rádio, ele tem essa missão, chega em todos os lugares, né? Quando algumas coisas pararem de funcionar, o rádio vai estar funcionando. Mas para quem nos acompanha também nas redes sociais, aqui vendo a nossa imagem, obrigado pela disponibilidade e, acima de tudo, obrigado pela minha cooperativa que me dispõe esse espaço aqui para a gente poder estar conversando e, acima de tudo, aprendendo. Muito obrigada. Hoje ficou claro que liderança não acontece por acaso. Ela é construída com muito estudo, prática, constância e propósito. Você que nos acompanhou hoje, nosso muito obrigado. E obrigado também aos nossos patrocinadores Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. Amanhã a gente tem mais cafezinho e eu tô de volta. Um beijo no coração e até lá.